Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 17 de novembro de 2024. Estamos começando mais um momento de 3:30, que ele cresça, que eu diminua. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Vamos lá? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Eu apresento o lar, a família, o ministério, chamar todos que têm confiado na minha pessoa. Apresento também a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração da palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, libertando, salvando, Pai. Que você esteja operando segundo a sua vontade, porque o Senhor é fiel. A sua palavra é verdadeira. Eu te peço, meu Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, somente aquilo assim para falar aos nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra está em Atos 27, diz assim: a viagem de Paulo para Roma. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos no navio de Andramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. Nessa hora, Senhor, eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, mas somente aquilo que tem para falar aos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A viagem de Paulo para Roma. A gente vê que Paulo, né? Ele vai ali perante o rei Agripa e estava com Festo. Festo passou por rei Agripa. Não, estava com Félix. Félix foi disposto, foi para o rei, foi para Festo. Depois Festo foi falar com Agripa. E aí depois também ambos não acharam nada, nenhum pecado em Paulo, simplesmente por pregar que Jesus ia ressuscitar, né? E ali, mas como ele tinha apelado para César, ele tinha que ir para César, ok? E aí, no 27, onde a gente entrou agora, diz assim, a viagem de Paulo para Roma, tá? Então ele tinha que ir para Roma, mas Paulo ele tinha um desejo também no seu coração de ir para Roma. E a gente vê que essa situação, ela ocorre bem no finalzinho ali, né, quase do seu ministério. Mas vamos ver o que acontece com o apóstolo Paulo. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos no barco de Adramito, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia. Saímos ao mar, estando conosco Aristarco, o macedônio de Tessalônica. Então, Paulo ele sai com alguns presos no barco, né? Em direção a Roma, tá? E ele vai ali, mas a gente vê, né, que no decorrer do caminho vai acontecer algumas coisas. Vamos continuar. No dia seguinte, ancoramos em Sidom e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro de seus amigos para que este suprisse as suas necessidades, né? Então, Paulo, mesmo estando preso, Deus sempre levantava alguém para ajudar Paulo, tá? Por quê? Porque Paulo ele não estava fazendo nada de errado. Ele estava simplesmente fazendo a obra do Senhor. E quando nós fazemos a obra de Deus, nós estamos trabalhando para o dono do mundo. E é diferente, tá? Então, Deus muitas vezes permite em situações de aperto, momentos de respirarmos também no meio das dificuldades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos eram contrários. Então, tinha um vento contrário, né? Muito forte, né? A gente vê também que, tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mira, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Então ambos saíram de um navio e entraram no outro para continuar a viagem, tá bom? Geralmente esse navio alexandrino era um navio egípcio. E aí continuaram, né, a viagem. E 7, navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldades para chegar a Cnido, não sendo possível prosseguir nossa rota devido ao vento contrário. Então os ventos eles eram muito contrários. Mas nessa situação aqui, né, a gente vai ver que o Senhor Jesus, nosso Deus, ele tinha um mistério mais para frente, né?
Devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos ao lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum, por isso Paulo os advertiu. Então, essas viagens de navio, elas demoravam dias, meses. Não era igual hoje, sabe? Eles assim, navegamos vagarosamente, que você pega o avião e daqui meia hora você tá no Rio de Janeiro. Daqui 1h30, 2 horas, você tá em Salvador, na Bahia. Então, assim, era algo mais lento, muito. Você pensa na igreja. Então, assim, era rotas e mais rotas. Aí diz aqui, no 19, tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois havia passado o jejum. Por isso, Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Então, Deus já colocou no coração de Paulo que haveria de acontecer, tá? Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e o dono do navio, visto que o oportuno não era próprio para passar o inverno na maioria, visto que o porto não era próprio para passar o inverno. A maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar a Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para o sudoeste do noroeste. Então, a gente vê que ele não dá ouvido a Paulo, por quê? Porque Paulo não era, né, o piloto do navio. Paulo não sabia, Paulo não entendia, tá? Mas Paulo entendia daquilo que o Espírito Santo de Deus falava com ele, né? E é mais importante você entender a voz do Espírito do que a voz do homem. A tempestade. Começando a soprar suavemente, o vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam. Pensavam, tá? Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. Aí, de repente, quando eles pensaram que estava tudo calmo, olha o vento de novo, né? Um vento muito forte, né? Então, esse vento, ele estava ali, sempre rodeando ali a navegação, tá? E o navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva, né? Não puderam resistir ao vento, né? A força da natureza, quando ela vem, igreja, é só Deus. É só Deus mesmo. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldades que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-se, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas e, temendo que se encalhasse nos barcos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Então, de novo, eles foram violentamente castigados pela tempestade. Começaram a lançar as coisas fora do barco. Por quê? Devido à força do vento. Muito forte. E aí eles começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com a própria mão a armação do navio. Não aparecendo nem sol, nem estrela por muitos dias e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento, né? Então, o vento era contrário e era muito difícil, né? Então, eles não tinham como não perder, né? Só a mão de Deus para fazer um milagre nessa situação. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas eles não ouviram. Por quê? Porque eles tinham que ouvir. Muitas vezes a gente ouve a voz do homem e não a voz de Deus, tá? Porque Deus tinha provavelmente, com certeza, já avisado a Paulo, tá? Que a viagem seria desastrosa. Então, Deus avisa a Paulo. Mas não ouvem. Mas agora recomendo-lhe que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído, né?
Então, o próprio Deus usando Paulo para falar. Ninguém ia se perder, mas o navio ia ser destruído. Pois ontem à noite apareceu um anjo de Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenha ânimo, senhores, creia em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Oh, rebandassura me decomanai, né? A voz de Deus. Então, igreja, quando Deus fala que vamos, vamos, o inimigo ele tenta parar, mas Deus ele falou vai, então vai, tá? Deus falou vai ser assim, Deus falou vai ser assim, então vai ser assim. O inimigo pode falar que não vai, mas Deus fala que vai acontecer, porque ele é Deus, né? E aí diz assim, o naufrágio. Vamos continuar. Na 14ª noite, no 27, estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático. Quando, por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximo da terra. Lançando a sonda, ficaram... Olha, igreja, a loucura, né? Quando, por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estavam próximo da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fossem mais jogados contra a pedra, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse os dias, né? Então, eles estavam orando, com medo de perder a sua vida. Mas Deus já tinha falado para Paulo que não. Igreja, não é fácil, né? Deus fala alguma coisa, mas não é que vai ser fácil. Olha, igreja, a prova, a luta é grande. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vida ao mar a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Meu Deus, olha só, né? Deus dando autoridade para Paulo, né? Então, se disse ao centurião: se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco, salva-vida, e a deixaram cair. Então, ouviram Paulo agora, tá? Mas antes não ouviram Paulo, tá bom? Ouviram. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Gente, eles ficaram assim, obrigados a entrar e ficar sem comer, né? São 14 dias, gente. 14 dias é quase metade de um mês, né? É muito tempo sem comer. Agora eu os aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver. Imagina como esses homens estavam seco, no sol, no frio de um navio, né? Sendo açoitado, angustiado. Igreja, pensa a situação desses homens como não era. Deveria ser algo assim, de dar pena, né? Eles deveriam estar magro. Porque não tinha refeições regulares, não tinha distribuição de alimento. Então, eles deveriam estar assim, o couro e o osso, bem dizer, né? Todo debilitado. Porque a situação era contrária mesmo, tá? E no 34, agora os aconselho a comer algo pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Então, mais uma vez, a gente vê na Manda Sude como na Manda Sai o partir do pão, tá? Deus partindo o pão, né? Então, Deus, ele sempre vai o quê, né? Dizer, né? Vai nos acalmar, vai nos dar palavras que vai mostrar que ele é comigo e com você, tá? O inimigo, ele vem se mostrar tão grande para a gente ficar debilitado, para a gente perder a fome, tá? Porque sem alimento a gente não vai nutrir o corpo. Uma coisa é você fazer um propósito de jejum com Deus, de um dia, 2 dias, sei lá, não sei. Mas 14 dias por medo, por angústia, igreja, é terrível, tá? Você perder a fome por medo de perder a vida. Pensa quanto esses homens não estavam angustiados.
E aí Paulo, ele faz o quê? Né? Ele parte o pão. Tendo dito isso, e no versículo 35, partiu o pão. Deu graça diante de todos, então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. A gente não está falando de poucas pessoas, são 276 pessoas, tá? Então a gente vê o cuidado de Deus aqui para que esse povo, né? Deus cuidando, né? Deus cuidando deles. E Deus, ele cuida de mim, de você. Não tá fácil, igreja, mas olha, quando a gente olha para os quatro cantos, igual esses homens, só vê água, 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 vento. Mas, no fundo, Deus está cuidando de mim e de você. É só Ele, igreja, não tem outro. Não tem outra pessoa para cuidar da gente. Não tem outro Deus, né? Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio e atiraram todo o trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes, então alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num barco de areia onde tocou fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a polpa foi quebrada pela violência das ondas, né? Então eles não entendiam, mas eles pararam num lugar onde não saía, tá? O barco não saía, ficou ali encalhado. E aí, a gente vê que no 42, os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse jogando ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Olha só, o temor, né? Passou a ter... Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediram de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegariam salvos à terra. Quantos homens? 270 homens, né? Então, por amor de quem? De Paulo, né? Então, 270 homens, tá? Então, igreja, você vê o cuidado de Deus, tá bom? Esse é o nosso Deus que cuida. O diabo, ele quer o quê? Matar, ele quer destruir, ele quer se mostrar grande, ele quer nos amedrontar, ele quer nos ameaçar, ele quer gritar, ele quer esbravejar. Mas Deus falou que você vai, não adianta. A bênção é sua, a salvação é tua e da tua casa. Tem coisas, igreja, que a gente não tem como lutar, a não ser com a mão de Deus. E esperar no Senhor. Se Deus falou, você vai, você faz e pronto, acabou. O diabo querendo ou não querendo, ele tem que obedecer a voz de Deus. E o Senhor falou para Paulo que ninguém ia se perder, que todos iam ser salvos e foram. Para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Nós temos que confiar na voz, na palavra. Qual é a voz que você está ouvindo? A voz do homem ou a voz de Deus, né? Você está ouvindo a voz do... Como é aqui? Cadê, gente, que eu ia falar agora? Você está ouvindo a voz do 10. Senhores, veja que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio e para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir a voz de Paulo, que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. De quem que você está seguindo o conselho? Do homem do mundo? Daqueles que não conhecem a voz do seu Deus? Qual é a voz que você está seguindo? Fala para mim, né? Você está com medo do homem? É o homem que quer nos paralisar. Você tem que... Qual voz que você está ouvindo? Paulo ouvia a voz de Deus. E você? Qual voz você está ouvindo? Fala para mim, né? Nós temos que ouvir a voz do Senhor. Arabanda xeribida. Se Deus falou que vai dar certo, porque Ele é Deus. Ele é dono do vento, Ele é dono do mar, Ele é dono do homem, Ele é dono do diabo, Ele é dono de tudo e de todos, e tudo pertence a Ele. Né? E nessa manhã, Satanás bate em retirada dos planos de Deus para a nossa vida. Aramanda Sudecomanda, Aramanda Sai. Você não tem poder e você não vai prosperar, porque maior é o que está conosco do que aquele que está com você no mundo. Tentando atrapalhar os planos de Deus, tentando frustrar aquilo que o Senhor falou que já é nosso por direito. É herança nossa, Aramanda Sudecomanai. Deus, Ele tem promessas na minha vida. A sua família é herança de Deus.
O seu emprego foi Deus que te deu, a tua casa, teu esposo, teu filho. Não abra mão para o diabo. Ele pode rugir, ele pode gritar, mas sai, Satanás, em nome de Jesus, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Deus abençoe vocês. Ouçam a voz de Deus e não a voz do piloto e nem a voz do homem. O mundo pode falar assim, você é isso, você é aquilo, mas o meu Deus falou que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Receba a bênção. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Amém.